campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. A mensagem de hoje é o capítulo 91 dessa obra, uma mensagem do Espírito José Horta, e é embasada no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 6, que fala sobre a necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. O título do capítulo 91 do livro Espírito da Verdade chama-se Estrada Real. Nós vamos dar uma olhada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem como título Fora da Caridade não há salvação, e o item 6 nos diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada, não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e também versículo 13. Linda mensagem, meus irmãos. Belíssima mensagem de Paulo aos Coríntios. E o nosso livro Espírito da Verdade diz assim o texto do nosso irmão José Horta: filhos, a estrada real para Deus chama-se caridade. Nela todos os regulamentos e indicações guardam a mesma essência. O roteiro é caridade, o sentimento é caridade, o passo é caridade, o veículo é caridade, a palavra é caridade, o trabalho é caridade, o movimento é caridade, o repasto é caridade, o aviso é caridade, a cooperação é caridade, a meta é caridade. Junto de todas as pessoas e em todas as circunstâncias, na grande viagem, as atitudes são do mesmo sentido. Caridade para com os amigos, caridade com os adversários, caridade com os bons, caridade com os menos bons, caridade com o próximo, caridade com os ausentes, caridade com os felizes, caridade com os menos felizes, caridade com os justos,
caridade com os menos justos. Em todos os momentos, a diretriz será sempre caridade. E crede que não há redundância em nossas palavras. Reflitamos juntos e a meditação fará diferença. Que texto belíssimo, meus irmãos e minhas irmãs. Porque a caridade resume toda a nossa viagem, como nos diz aqui o nosso irmão José Horta. A caridade resume o nosso aprendizado. Estamos aqui reencarnando pela caridade. Estamos aqui mais uma vez nesse mundo terreno para a caridade. Aprender a compreender a caridade, não a palavra caridade, mas o sentido do que significa a caridade. Nós muitas vezes confundimos, meus irmãos, e passamos às vezes uma reencarnação inteira sem entender o que é caridade. Como nos diz o nosso texto belíssimo da carta de Paulo aos Coríntios: se eu não compreender a caridade, eu nada serei. Eu posso doar todos os meus bens ao outro, mas se eu mesmo assim não fizer a caridade no sentido do amor, no sentido do perdão, no sentido da indulgência, compreender as dificuldades, as limitações desse irmão que caminha comigo, entender que nós não somos melhores uns com os outros e que não somos superiores uns dos outros aqui no nosso mundo material, de que estamos aqui estagiando momentaneamente para aprender o que é a caridade. A caridade dentro do nosso lar, com os nossos irmãos nessa grande viagem. Na caridade da nossa casa, na limpeza, no cuidado da nossa casa, das nossas roupas, das nossas vestes, do nosso alimento, o olhar de gratidão ao nosso alimento, à água que bebemos. A caridade com aquele que sofre, que chora, que não dorme ou que dorme demais. Com aquele que não consegue se alimentar ou que se alimenta demais. São desajustes numa reencarnação, a qual todos nós estamos sujeitos a intempéries espirituais, meus irmãos. Então a caridade abrange e contempla esse sentimento de que a vida é muito mais do que o nosso julgamento, dos nossos apontamentos, do que os nossos apegos, as nossas paixões rasas e baixas nesse mundo físico. Ela é a união de espíritos encarnados e desencarnados, a compreender que Deus está em tudo e está em nós. Que Jesus, por caridade, nos amou tanto e nos pede para amarmos uns aos outros, como Ele o fez. Por isso, meus irmãos, vamos compreender o sentimento de amor que contempla a caridade. Vamos entender que nós necessitamos uns dos outros pela caridade, pelo sentido profundo que é olharmos uns para os outros e nos amarmos. Muito obrigado, meus irmãos, pelo esse texto belíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.